Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre amor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mais uma vez. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Você pode adorar o Senhor que venceu a morte. Aleluia, Ele venceu, Ele venceu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Diga, meu irmão. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. a ti, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Só Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele é o poderoso. Com a criação Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Aleluia. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Olha essa cena. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Ele é adorado no céu pelos anjos, adorado na terra pela igreja. Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, aleluia, Ele é adorado, Ele é exaltado, Ele é santo, aleluia. Glória a Deus, amém. glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tão bom começar o culto com louvor abençoado assim, né, igreja? A paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. O nosso Senhor é tudo para nós. Ele é santo, santo, santo. Derabaxu de comanaias. Glória a Deus. Quero ler aqui um versículo da palavra do Senhor que está lá em Isaías 40. Glória a Deus, aleluia. Isaías 40, do 28 ao 31. Glória a Deus. Diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? O seu entendimento é insondável? Ele dá força ao cansado e fortalece quem não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços cairão. Mas o que espera no Senhor renovarão suas forças. Subirão como asas, como águia. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fadigarão. Aleluias. Nosso Deus é santo e poderoso, né? A palavra do Senhor nos ensina de uma maneira tão maravilhosa, que quando a gente for ler a palavra do Senhor, a gente vê ali que o Senhor nos ensina, né? A caminhar, a não sentir canseira, a não ter fadiga, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis, né? As mães estão aflitas com seus filhos, querendo mandar para a escola, mas tem medo, né? A gente tem visto assim notícias que nos entristecem, né? A gente sabe que as coisas estão cada dia ficando mais estreitas, mas o Senhor diz para nós assim: quem confia nele caminhará e não se cansará, e não terá fadiga. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Nós temos que confiar no Senhor, depositar a nossa esperança toda no Senhor, né? Porque é Ele quem cuida de nós e continuará cuidando em nome do Senhor Jesus. Eu quero dar os parabéns
esta noite para a irmã Marilda, né? Se ela estiver nos assistindo. A irmã Marilda fez aniversário essa semana. Irmã Marilda, que Deus te abençoe, que te dê muita saúde e que a senhora volte logo para o círculo de oração, que está fazendo falta a distribuição das suas aguinhas aqui para nós, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora fazer o recolhimento das ofertas, né? A irmã Sidneia vai recolher as ofertas e o irmão Ageu vai louvar o Senhor com mais um hino no recolhimento das ofertas. Amém? Vamos fazer uma oração? Glória a Deus. Papai querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é santo, 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 derabaixo de comanaia. Nós sabemos, Pai, que são dias difíceis na terra, mas é o Senhor que está cuidando de nós, Pai. Nós caminhamos, mas não sentimos canseira, porque o Senhor está conosco, Pai. E nas horas difíceis o Senhor carrega no colo, de comalabaxai, de comanaia. Eu não sei, papai, como o seu povo entrou nesta casa nesta noite, mas tu conhece o coração e a necessidade de cada um, Senhor. Vem, Senhor, aqueles que precisam, Pai querido, de um abraço, Pai. Um abraço do Senhor, de comalabaxai, de comanaia. Espírito de Deus, derrama das tuas bênçãos sobre nós nesta noite. Receba a nossa adoração, papai, porque nós te amamos, nós te louvamos, porque o Senhor é bom em todo o tempo para conosco, Senhor, e muitas vezes nós somos falhos, Pai, mas a tua palavra nos ensina a caminhar contigo cada vez mais, de cantar abaixo, andas. Oh Espírito Santo de Deus, abençoa o recolhimento das ofertas nesta noite, seja com cada um do teu povo, papai querido, visita o lar de cada um, a despensa, abre as portas, Pai, multiplica, Pai, dá abundância, Senhor amado, para cada um, Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos adorar? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. E aí? Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. É do Senhor, dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia! Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre
Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. É diferente, né, meu irmão? Tem muita gente que acha que Deus só é Deus na hora que Ele pode resolver os seus problemas, na hora que Ele faz uma petição, e Deus já de imediato estala os dedos e resolve. Quando isso não acontece, tem muita gente que passa a perecer, pastor Rodemar. Crentes que muitas vezes são forjados em mais ou menos fast food, tudo que está pronto para ele passar, pegar e levar embora. Mas na primeira decepção, ou no primeiro momento que Deus às vezes fala não, tem muita gente que desiste, que se decepciona. Mas nós somos cristãos, somos homens e mulheres que confiamos em Deus incondicionalmente. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós dizemos: Senhor, nós te aceitamos incondicionalmente. Ainda que o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E se o Senhor fizer, o Senhor também é Deus. Em tudo nós devemos dar graça ao Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, o Senhor continua sendo Deus. Ele é Deus. Glorifique ao Senhor, que tudo pode, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Muitas vezes questionamos onde está Deus, né? E Ele sempre está, Ele está no lugar que sempre esteve, no controle de todas as coisas na nossa vida, amém? Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Neste momento eu quero estar fazendo, dando bem-vindo aos visitantes, o casal Lucas e Débora, que está nos visitando nessa noite, sejam bem-vindos. Mais alguém nos visita nessa noite? Amém? E um bem-vindo também a todos que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. E eu já gostaria de deixar uns recadinhos aqui para as irmãs, né? Que no próximo sábado será o culto do Círculo de Oração. E quem estará trazendo a palavra, a nossa querida irmã Raquel, que vai estar ministrando essa noite. E também já lembrar os irmãos, né, que no próximo dia 4 de maio, às 19h30, será o chá de bebê da Rebeca, dos papais a irmã Eliane e o irmão Adriano. Então, se você tem condições de trazer um mimo, né, para estar abençoando a vida da Rebeca e a vida do irmão Adriano, da irmã Eliane, aquilo que Deus tocar no seu coração, né, será bem-vindo. Amém? E também no próximo dia 9 a 13 de maio, a partir das 9 horas até as 20 horas, teremos o nosso bazar. E aqueles irmãos que ainda não fizeram aquela limpeza, aquela faxina no seu guarda-roupa, pode estar juntando as roupas ali que não servem, e roupas em bom estado, irmãos. Então, que estejam em bom estado, aí os irmãos podem estar trazendo para a gente estar fazendo o nosso bazar. E esse bazar aí, ele tem abençoado muitas vidas, né? Através dele, várias famílias têm sido ajudadas, né? Muitas vezes não é divulgado, não é passado, né? Mas a irmã Sidney, a irmã Elisângela está aí, o pastor também, né? E através desse dinheiro aí, muita obra missionária tem sido feita. Então, vamos abençoar o nosso bazar, amém?
Gostaria de estar convidando as irmãs do grupo de louvor para estar vindo aqui à frente. E vamos louvar a Deus nessa noite. Convido a igreja a se colocar de pé. E vamos junto adorar a Deus. A palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria. E aqui estamos num grupo bem maior. Por isso, vamos adorar a Deus nessa noite. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus de maravilhas, Tu és fiel, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo és Tu, Senhor. Glória. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, Jesus. Oh, Deus de maravilhas. Possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade em todo o tempo. É isso que Ele espera de nós cristãos nessa noite, amém? Oh, aleluia. Deus de maravilhas, Tu és fiel, Senhor. Aleluia, Jesus. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza de tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por respirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei.
ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Glorificado e exaltado és tu, Senhor. Gostaria de estar convidando o pastor Marco Antônio para estar fazendo oração e já passando para o pastor Valdemar nessa noite. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Está aqui o meu pastor. Uma bênção, vai ministrar para nós nessa noite. Também fazer menção aqui hoje está a minha irmã, lá de Ponta Grossa, que é uma alegria ter você aqui, Márcia. Deus abençoe. Sabemos que você é da casa, mas só para quem não conhece, é minha mana. E Deus abençoe, tá? Oremos. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, Tu sabe, tem colocado uma palavra que vem para os nossos corações através da vida do Teu Filho, pastor Valdemar, e nós estamos felizes, alegres e agradecidos a Ti, Senhor, porque estamos ministrados, Senhor, pelo Teu Filho, e tem uma palavra direta, Senhor, aos nossos irmãos que estão na internet também, que recebam esta palavra com graça, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos e agradecemos a Ti, Senhor, por tudo, hoje e sempre, amém. A paz do Senhor a todos e todas, podeis assentar. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 2 e o versículo 1. Eu sei que não vai dar tempo de todos lerem. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Agora, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as má conversações corrompem os bons costumes. Então, meus irmãos, como foi combinado domingo passado, eu vos quero falar nesta noite sobre qual é a diferença entre doutrina e costume. Você que está nos assistindo pela internet, preste bem atenção, porque é algo importante para você também. É claro que a gente não vai ensinar um ensino desse hoje, daqui um mês de novo e daqui 2 meses. Demora para se falar. Quase não se fala nesse assunto, mas que é necessário, é necessário. Então, Paulo fala que as má conversações corrompe os bons costumes. Existe costume bom e os má. Os bons, Marco Antônio, tem que continuar. Agora os ruins, seja dentro da igreja pastorando ou fora, tem que eliminar, para que a obra de Deus continue firme. E Paulo escrevendo a Tito, falou assim, olha, coloca presbítero em todas as cidades, aí na ilha, que era mais ou menos 100 cidades, e você fala o que convém à sã doutrina. Era o zelo que Paulo tinha. Agora, qual é a diferença? A doutrina, irmão, não muda. Ela é válida em todo lugar. São Paulo, Rio de Janeiro, Maringá, nos Estados Unidos, a doutrina é uma só. Agora, o costume muda de acordo com a cultura.
Vocês já observaram que nos 4 evangelhos, Jesus não tocou sobre costume? Porque ele sabia que o evangelho dele alcançaria o mundo inteiro e as culturas são diferentes, né, pastor Anderson? De um país para outro, de cidade para outra. Então, os costumes mudam. É possível que até mesmo aqui dentro do campo de Maringá, que tem a sede, mais 30 e poucas congregações, há alguma diferença de costume de uma igreja para outra. Isso é normal acontecer. Agora você poderia me perguntar, o que é doutrina? Conjunto de princípios que serve de base em um sistema religioso ou na igreja de Deus. Então é um conjunto de princípios. Agora, quantos tipos de doutrina existem na Bíblia? As principais. A Bíblia fala de 3 tipos de doutrina. Primeiro, doutrina de Deus ensinada por Jesus. Evangelho de João 7, 16, 17. Jesus falou que ele ensinava a doutrina que veio de Deus, quando os outros criticavam ele. Segundo lugar, vem a doutrina dos homens, humana. Colossenses 2, 21 e 22. Quando Paulo disse que eles ficavam proibindo, isso não pode tocar, isso não pode comer, isso não pode fazer, e era a doutrina dos homens, Paulo criticou eles. Terceiro lugar, doutrina de demônio, diabólica. 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos viria homens enganadores ensinando doutrina de demônios. Isso, meus irmãos, quando acontece dentro de uma denominação, é um estrago tremendo. Agora, como se forma uma doutrina? Não se pode basear em um texto só. Tem pessoa que lê um versículo e dali já forma uma doutrina. Não se pode fazer isso. Tem que pegar outros textos que combinam com aquele para depois se formar, porque senão complica a situação. Por exemplo, o que foi que Paulo disse em 1 Coríntios 14, 34 e 35? Que as mulheres não deveriam falar nas igrejas. Baseado nesse texto, tem denominações por aí que não deixa a mulher dirigir um culto, não deixa pregar, não deixa cantar o hino na frente, mulher não pode fazer nada, baseado nesse texto de Paulo. Mas por que Paulo escreveu isso aos Coríntios? Coríntios era uma igreja nova, não tinha obreiros experientes, e quando eles reuniam, as mulheres ansiosas para aprenderem a palavra de Deus, ficava fazendo pergunta, pastor Anderson, na hora do culto. Imagina se num culto de domingo aqui, o pastor está dirigindo o culto, o Marco Antônio, e levanta 5, 6, 10 mulheres fazendo pergunta, querendo saber, o culto vira uma bagunça. É o que estava acontecendo em Corinto. Paulo não tinha como ir lá, não é como hoje que tem celular que podia ligar. Então ele escreveu uma carta, não quero que as mulheres falem na igreja. Se quiser aprender, veja bem, se quiser aprender alguma coisa, pergunta para os seus maridos em casa e não na hora do culto. Suponhamos que eu fale alguma coisa hoje, irmã, que você não entendeu. Você não quer perguntar na hora do culto, que nem pode, mas chega em casa e fala para o seu marido, o que você achou que o pastor Valdemar falou naquele negócio? Me explica para mim melhor. É mais ou menos isso que Paulo estava dizendo. Não está proibindo a mulher dirigir culto, nem pregar, nem cantar, nem formar trabalho. Isso não se pode formar uma doutrina num texto isolado. Certo dia, alguém perguntou para um pastor, pastor, é dessas igrejas que não concordam com mulher prega. É correto mulher pregar na igreja? O pastor falou assim, uai, se Deus colocou a palavra, que era o verbo Jesus, no ventre de uma mulher, não pode colocar na boca? Ele pode colocar a palavra na boca de qualquer mulher. Agora, toda mulher tem que ter juízo, saber até onde ela possa ir. Agora, quais as principais doutrinas da Bíblia? Primeiro, a doutrina da salvação. Efésios 2, 8 e 9, Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, a doutrina da salvação envolve 3 coisas importantes, principais. Primeiro, envolve a santificação.
1 Tessalonicenses 4:7, Paulo disse: nós não fomos chamados para a imundiça, mas para a santificação. O crente tem que saber que ele é santo. Pedro também falou, 1 Pedro 1:15 e 16, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque ser santo aqui dentro da igreja é muito fácil, irmão. Eu quero ver lá fora, no trabalho, no estudo e assim por diante. Segundo lugar, envolve a justificação, Romanos 5:1, somos justificados pela fé. Romanos 3:24, somos justificados através do sacrifício de Cristo. Terceiro lugar, envolve a regeneração. Tito 3:5 fala que nós somos regenerados através do poder do Espírito Santo. Como isso acontece? O Espírito Santo pega a palavra, coloca no coração do pecador arrependido e ali começa a regeneração. Porque sem regeneração ninguém alcança a salvação. 1 Pedro 1:23, Pedro disse, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, ou seja, do esperma do homem e do ovo da mulher, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Ninguém se regenera, irmão, fora da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Agora, tem outros tipos de doutrina, por exemplo, paracletologia ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. João 14:26, Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vai vos guiar em toda a verdade. Vocês se lembram que eu dei um estudo aqui sobre paracletologia, graças a Deus tivemos uma boa frequência. Então, doutrina da paracletologia, ou doutrina do Espírito Santo. A marteologia, que é a doutrina do pecado, Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não dá para comentar todos os versículos, não, irmão, senão eu vou extrapolar aqui. Agora, quanto tipo de pecado existe? 4, anote bem aí. Pensamento, palavra, obra ou omissão. Qual dos 4 se peca mais? Pensamento. Palavra também é bastante. Obras é menos. E omissão. O que é pecado por omissão? Você pode fazer um favor para uma pessoa necessitada, você tem condição de fazer, ela está te implorando e você nega. Agora, tem coisa que a pessoa pede que não dá maneira para a gente fazer. Pede uma coisa absurda que não está à sua altura, aí não é concedido como pecado de omissão. Angelologia, que é a doutrina dos anjos, ou ensinar sobre os anjos. 1 Pedro 1:12 fala que os anjos desejam ou desejaram compreender melhor acerca da salvação. Agora, a Bíblia fala em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo 4:3, Paulo falando da doutrina sadia. Aquela doutrina que não é doentia, que é sadia, porque a doutrina sadia, irmão, dá saúde para os crentes. Se a doutrina for doente, vai adoecer mais os crentes. Então, o que é preciso fazer? Ter muito cuidado na hora de decidir, ou qual a doutrina certa, ideal para hoje. Então, analise bem, essa doutrina serve, é boa, é sadia, é doente? Mateus 16:12, Jesus conversando com os discípulos, falou, vocês cuidado com o fermento dos fariseus. De início, os discípulos pensaram que eles estavam falando do fermento do pão. Aí Jesus falou, não, eu estou falando da doutrina dos fariseus, que é um fermento, que é muito perigosa. Então, meus irmãos, quando você ouvir qualquer coisa que alguém está doutrinando, analisa bem, se está correta ou se não está. Agora vamos para os costumes bíblicos e não bíblicos. Vocês estão vendo que eu estou correndo porque o relógio não me espera. No livro de Gênesis 32, nós vemos lá um caso. Quando Moisés estava lutando com o anjo tocou na coxa do Moisés, não, Jacó. Quando Jacó estava lutando com o anjo, ele tocou na juntura da coxa dele, ele ficou manco. E se você ler Gênesis 32, fala que o povo de Israel não come o nervo do quadril dos animais até hoje,
irmão Francisco, o que tem a ver esse toque do anjo no Jacó com comer a carne do boi e do cabrito? Pastor Anderson, é um costume bobo. Agora, eu não admiro tanto de alguém inventar isso, eu admiro do povão todo aceitar. O perigo é esse, irmão. Eu ensinar uma coisa errada aqui e todos aceitarem. Pelo amor de Deus, irmão, se eu ensinar errado, terminou a reunião, pastor, o senhor falou errado, isso aqui está assim, se eu tiver errado, eu vou aceitar, porque é preciso acontecer isso. Por exemplo, um costume na Bíblia, 1 Timóteo 2:9, as mulheres não usam trança. Aí tem pastores que não deixam as mulheres usar trança. Eu conheço um pastor lá de Bitinga, onde eu nasci, que o pastor não aceita as irmãs virem com coque, cabelo amarrado, com trança. Todo mundo, todas as mulheres com cabelo solto, porque foi dado em um lugar de véu, e taratatá, e taratatá. Então, por que Paulo falou para as mulheres não usar trança? Porque nos dias de Paulo, as mulheres pagãs faziam um tipo de um penteado enfeitado com fios brilhosos para adorar os ídolos. Quando elas se convertiam, Francisco, elas queriam vir para a igreja daquele jeito. Paulo falou, não precisa isso. Para servir a Deus, o negócio tem que ser diferente. O uso do véu, 1 Coríntios 11, 15 e 16. Por que será que Paulo falou só para os coríntios sobre o véu? Nenhuma das outras cartas ele tocou, para resolver um problema atual. Dizem os entendidos que as prostitutas na época raspavam a cabeça. E quando ela se convertia, elas vinham para a igreja com a cabeça raspada, alguém ia dar de dedo nela. É prostituta, então botava o véu para ficar igual às outras, para não ficar diferente. E o próprio Paulo falou que o cabelo foi dado em lugar de véu. Está bem claro. Agora, se alguma igreja adota usar o véu, amém. Nem salva e nem condena. Eu conversei com um irmão que ele foi na Itália, ele foi numa igreja Assembleia de Deus na Itália, e lá, pastorando as mulheres, tudo de véu. O que ele fez? Comprou um véu para a esposa dele e colocou para não ficar chateado lá no meio. Então não tem nada a ver com salvação. Paulo não escreveu isso para mais ninguém, era para resolver um problema de momento. Ósculo santo é uma doutrina ou um costume? O que vocês acham? Romanos, capítulo 16, versículo 16. Paulo disse, saudai vós uns aos outros com ósculo santo. E, o E separa, observai os que promovem dissensões contra a doutrina. Ósculo santo não é doutrina, é um costume dos judeus. Paulo, como um bom judeu, como ele escrevia carta onde tinha bastante judeu, ele falava isso, para saudar com ósculo santo. Agora, certo dia, irmã Vivian, um cara falou uma coisa bem certa, falou, é muito melhor um amor sem ósculo do que um ósculo sem amor. O que adianta a irmã Neide dar um beijo na irmã Sandra se ela não ama? É melhor amar sem beijar. Agora é pecado dar um beijo? Não é não. Eu já recebi muitos beijos, já dei beijo também, mas não é um costume da igreja Assembleia de Deus. É um costume do passado, no tempo do judaísmo. Costume no passado, e hoje também. Na liturgia do culto, como era? Quando eu me converti no ano de 69. Se for fazer isso hoje, irmão, se o pastor Anderson for fazer isso hoje, ele excomunga ele daqui. Pastor Anderson, a pessoa que ia dirigir o culto, ele orava de joelho, não podia orar em pé, só de joelho, depois ficava em pé. O dirigente supria os 3 hinos, ele fazia a leitura oficial, dava oportunidade para alguém cantar ou dar um testemunho, depois ele fazia a oração da oferta, e era depois que tirava a oferta que fazia, não era antes. E depois ele pregava na leitura que ele fez. E ninguém reclamava, porque não conhecia outro estilo. Vai fazer isso hoje, irmão. Hoje vê como é que os irmãos são inteligentes, o irmão Marco Antônio, o irmão Anderson, os demais, o irmão Fábio. Eles repartem bem o culto. Um faz uma coisa, o outro faz outra, para que todos saiam contentes. Então, naquela época era isso aí.
Outra coisa que era um costume no passado, orar de madrugada. E eles usavam, Provérbio 8,17, uma exegese errada. Lá em Provérbio 8,17 está escrito: os que de madrugada me buscam, me acharão. Eles falavam que era Deus falando, e não é. Ali a sabedoria, como se a sabedoria falasse. E ela clamando: se alguém me buscar mais cedo, vai me achar. Eu estou nas esquinas, eu estou nas portas, eu estou em todo lugar. Quem quiser aprender, eu sou a sabedoria. Então, orar de madrugada era um costume quando eu me converti. Eu era novo de crente, eles falavam que tinha que orar de madrugada, porque de madrugada é melhor, que a fila é menor, aquele monte de bobagem. Aí eu trabalhava na roça, irmão, a gente dormia 8 horas, 8h30, irmão Marco Antônio. E eu acordava de madrugada, eu dobrava o joelho para orar, e muitas vezes eu dormia ajoelhado. Aí depois eu fui aprendendo que Deus ouve a gente qualquer hora. É claro que se você acostuma a orar de madrugada, irmão, você tem condição de orar, não tem nada de errado, não é um costume errado, não. Agora não vem dizer que isso é doutrina e que Deus só vai te ouvir se for de madrugada. Tem que tomar muito cuidado. Era os costumes daquela época. Orar nas matas e nos montes, isso é errado? Não. Tem gente que gosta de orar no mato, no monte. Agora não vem me dizer que lá é mais importante, que lá é melhor do que a igreja, que lá Deus vai te ouvir melhor. E tem aqueles que ainda falam que o Espírito Santo desce e começa a queimar capim e cisco lá. Isso é mentira. Para que Deus ia querer, irmão, derramar o Espírito dele sobre o cisco lá, sobre as madeiras? Agora é o seguinte: se você tirar uma blusa de malha no escuro, você vai ver que sai faísca. É a energia do corpo. E lá no meio da mata, com o cheiro da mata ali, das coisas verdes, acontece isso. Agora alguém pega essas mesmas pessoas que oram no meio do mato, traz uma lata cheia de esterco e de cisco, e vê quando eles orar, vê se vai pegar fogo. Não vai. Então não tem nada de errado orar em monte e mata. Mas cuidado para você não achar que você é mais santo do que os outros, porque você ora no monte, porque você ora na mata. Jesus orava nos montes, para se isolar do povo, que o povo ficava atrás dele. Não é porque o monte era melhor. Quem ora em pé é hipócrita? Sim ou não? Você não fala nada? Não é hipócrita não, irmão. Ah, mas Jesus falou assim, que os fariseus hipócritas oravam em pé nas praças para ser visto pelos homens. Ele não estava condenando ou criticando a posição do corpo, mas a intenção deles, orar para o povo ver. Se você for fazer uma oração para ser aplaudido para o povo ver, não faça não, irmão. Jesus estava criticando, não era a posição do corpo, mas a intenção deles. Quando nós morávamos em Atalaia, uma pessoa dessas que critica nós, falou para o pastor Pedro: vocês são hipócritas, Pedro Franchetti, vocês oram de pé. Aí o pastor Pedro falou para ele: tá, se eu sou hipócrita orando de pé, se eu ajoelhar, tira a hipocrisia. Aí o cara ficou assim, falou: claro que não. Se eu sou hipócrita, eu sou em pé, ajoelhado, sentado, deitado em qualquer lugar. Agora, se eu não sou, eu posso orar em pé, sentado. Jesus foi batizado com o Espírito Santo quando estava sentado. Agora, eles pegam esse costume bobo e falam que é uma doutrina. Isso é um absurdo. Outra coisa, como orar, como se deve orar nos hospitais. Como se deve orar nos hospitais? Com prudência. Tempos atrás, pastor Andros, eu cheguei lá no Santa Rita, a pedido de uma família, e falei que a família pediu para mim orar pelo enfermo. A secretária falou: o senhor não pode entrar lá. Falei: mas por quê? Porque já vieram outros pastores e fizeram um escândalo lá dentro. Gritaram, bagunçaram, demorou um monte. Então o senhor não pode entrar. Aí eu tive coragem, falei: moça, eu sou pastor da Assembleia de Deus, eu ensino o povo a não fazer isso. Deixa eu ir lá, orar, atender esse pedido. Eu prometo para você que eu não demoro mais que 5 minutos. Ela falou: então vou deixar.
Não demorei nem 5, irmão vivo. Orei, vim embora, orei baixinho. Mas um outro dia eu fui com um presbítero lá de Sarandi, que eu não vou dizer o nome dele. O Jonas conhece ele. Orar para uma pessoa que estava entubada, na UTI. Entremos lá, deixaram nós entrar, não foi no Santa Rita, não sei onde foi. Aí eu comecei a orar baixinho, porque no hospital você tem que orar baixinho, irmão, não é para gritar, não. E esse irmão começou a falar língua, pastor Anderson, e gritar, e eu parei de orar e continuava. Falei, meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Então, como orar nos hospitais? Com prudência. Costume na Holanda, eu ouvi falar. Aqui, quando o pastor Anderson, qualquer uma pessoa visitar um irmão, é normal, dá um cafezinho, dá um docinho, dá um suco. Diz que lá na Holanda, irmã Neide, eles entregam um charuto. Irmãos que conhecem bem lá, falaram para mim, entregam um charuto. Para a pessoa fumar. Mas pastor, pode fumar? É a cultura deles. É a cultura deles. Eu vou contar uma história para vocês agora que é edificante. Quando eu me converti, minha mãe também aceitou Jesus e foi batizada, mas não conseguiu largar de fumar. Quantas vezes ela jogou o cigarro na minha frente, no fogo de lenha, lá no sítio, e voltava a fazer de novo, coitado. Ela tinha uma depressão profunda, irmã Sandra, que ela não conseguia se libertar. E naquele tempo a gente não conhecia depressão. Hoje eu sei que é. Naquele tempo não sabia. Aí ela ficou doente, ruim para morrer. A Luísa cuidou dela uns 2 meses, né, Luísa? Sofreu lá para cuidar dela, ajudar. Diz a Luísa que ela só parou de fumar quando entrou em coma. Eu morava em Sarandi, fui numa segunda-feira lá que ela tinha morrido, eu fiquei com as crianças. Sepultamos ela na terça-feira, eu vim para casa. Naquele tempo, eu estava dando estudo na sede. Não me lembro o assunto. E eu vinha vindo de carro ali na Colombo. Mas me deu uma tristeza, irmã Neide. Falei, meu Deus, tanto que eu ajudei a minha mãe, tanto que eu orei por ela, e ela não conseguiu largar de fumar. Senhor, como eu gostaria de ver a minha mãe no céu, pastor Anderson. O carro encheu de um poder que nunca mais aconteceu. E Deus falou comigo, tu verás e tu verás. Deus entendeu ela, que ela não largou porque não queria. Agora, não pensa que eu vou sair pregando por aí, pode fumar que não tem problema. Porque o cigarro, além de tudo, faz um mal tremendo para a saúde. Então, estou falando por causa que lá na Holanda eles usam o charuto. Se fosse no tempo que eu me converti, ia falar que ia todo mundo para o inferno. Nós temos que ter muito cuidado, irmão, de mandar alguém para o inferno ou para o céu. Isso não está ao nosso respeito, não, ao nosso dispor. É Deus que sabe todas essas coisas. Então, é isso que eles usavam. Hã? Bebe. Comum. O pastor Roque, pastor de Cianorte, foi pregar em Portugal, pastor amigo dele. Estava pastorando um dia de frio, e o pastor de lá falou, pastor Roque, vamos na padaria, na panificadora, tomar um café? Falou, vamos. Chegou lá, o pastor pediu assim, eu quero um café, irmão Francisco. Aí o cara da padaria falou, o senhor quer com conhaque ou sem conhaque? O pastor falou, com conhaque. Aí ele perguntou para o pastor Roque, o senhor também quer o café com conhaque? Ele falou, não, irmão, eu não estou acostumado com isso aqui, não pode me fazer bem. Depois ele perguntou para o pastor particular, falou, pastor, mas aqui vocês bebem conhaque? Bebe com café, é costume do lugar. Agora você vai mandar ele para o inferno, irmão? Pelo amor de Deus. Eu estava numa escola bíblica em Curitiba, junto com
finado pastor Wilson, o Jonas conhece ele. O Wilson nunca tinha ido em Curitiba na escola bíblica, ele foi. Chegou lá, ele viu a nora do pastor Pimentel, não com a roupa escandalosa, mas com um vestido, uma blusa sem manga. Aí, ó, tá vendo? Ó, nora do Pimentel, ó, com essa blusa sem manga. Eu falei, Wilson, se você fosse Jesus, você mandava ela para o inferno por causa disso. Ele falou, não, eu não. Eu falei, então Jesus é bem melhor do que você, não vai mandar não, deixa a mulher quieta. Então tem pessoas, irmão, que eles se envolvem com coisas que não têm necessidade. O uso da gravata. Tem pastor que não usa gravata porque diz que foi um gay que inventou. Eu não quero saber quem inventou. Se é um costume da Assembleia de Deus, amém. Então se um gay inventar de fabricar um carro e é um carro bom, eu não vou comprar o carro. Esses tempos atrás eu fui consultar com um cardiologista, ele era gay, eu não sabia. Ele ficou com umas conversas comigo, se algum homem já me tentou, algum gay, eu falei, não. Aí cortei a conversa dele logo ali, mas ele me consultou, deu a receita que eu precisava e amém. Então, não tem nada a ver usar gravata, não sei quem usou, deixou de usar. Agora, tem pastor que não usa por causa disso. É um problema sério. Vamos supor, uniforme. As irmãs estão hoje lá fazendo medida para fazer o uniforme para a festa. É um costume. Está errado? Não é bonito as irmãs todas trocadinhas direitinho? O pastor Anos colocou um costume aqui, não impôs, ele pediu para os obreiros e os cooperadores, os diabos que vão distribuir a ceia, vim com um paletó escuro e uma gravata vermelha. Ele não lançou uma doutrina, é um costume que ele adotou e eu acho bom. O povo gostaram, eu gosto, os obreiros tudo vestidinho igual. É uma organização. Não tem nada a ver com doutrina, mas é um costume bom. Então temos que analisar isso, irmão, para não fazermos confusão. Aplausos. É um costume de aplaudir. Aqui na Morangueira, os irmãos têm o costume de aplaudir por tudo. Não é todas as igrejas que tem isso. Na sede, em outros lugares, não tem. Mas é um costume daqui. Está errado? Não. Agora, escute o que eu vou te dizer. Eu gosto de cortar rente. Cuidado com aquilo que você vai aplaudir. Se eu subir no púlpito e cantar um hino desafinado, sem mensagem, demorar para cantar, ficar lá enrolando e cantar, você vai me aplaudir? Aí eu vou dizer assim, fiz direitinho, porque o povo me aplaudiram. Então, cuidado no aplaudir, irmão. Se merece, se não merece, aplauso. Tem gente que bate palma para tudo, irmão. Dá glória a Deus por tudo. Anos atrás, um presbítero amigo meu estava na escola bíblica, assentado ao lado do presbítero José Custódio. E o pregador falou um negócio lá, eu não estava perto, e ele disse, glória, não parava mais de falar glória. Aí ele olhou para o José Custódio e falou, o que foi que ele falou mesmo? O José Custódio falou, então você está dando glória para quê? Então tem gente que dá glória à toa, irmão. Olha, irmão, aconteceu um desastre com o irmão lá, amém, glória a Deus, para com isso, irmão. Isso é costume bobo, costume que tem que desaparecer. Fazer apelo para os crentes, está errado ou certo? Não tem nada de errado, desde que a pessoa sentiu de fazer, no momento certo. Agora hoje, pastorando, isso pegou vaidade. Os pregadores, se não trouxer 30, 40 pessoas na frente, não está bom para ele. E tem alguns que até insistem e ofende. Se você não vir, eu vou te buscar. Para com isso, irmão. E se ofender, isso é falta de respeito. Eu não sou contra que faça, não, irmão. Às vezes eu faço quando eu sinto de Deus. Mas não deve ser um costume direto, uma vaidade, ficar isso ali a vida inteira. Não há necessidade disso. Então, não tem problema, mas saber fazer na hora certa. Orar pelo pregador antes da mensagem. É necessário ou não? É necessário ou não, irmão? Não é necessário. Olha, se o pregador não se preparou para pregar a mensagem até a hora do momento, não é com mais 30 segundos que ele vai melhorar. Ele já tem que se preparar antes de chegar. Mas é pecado? Não. Mas é desnecessário. O pastor Anderson, eu vejo como é que ele faz ali. Ele manda o grupo de louvor louvar, ele já fica com o microfone na mão. Terminou o grupo de louvor, ele
passa o microfone para o pregador. Não precisa orar. Porque tem aqueles, irmão Jonas, que são abusados. O irmão ora e depois ele vai ler a Bíblia e ora de novo. Ele está dizendo assim: essa oração que vocês fizeram não valeu nada para mim, é a minha que vai valer. Então, não há necessidade de orar antes da pregação ou antes da mensagem. Mas, se quiser fazer, também não é pecado. Imposição de mãos é bíblico? É bíblico. A Bíblia fala que Paulo chegou lá em Éfeso, encontrou os 12 discípulos, que nem conheciam o que era o Espírito Santo. E Paulo falou: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Paulo impôs as mãos sobre eles e foram batizados com o Espírito Santo. Mas na casa de Cornélio, enquanto Pedro estava pregando, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. É bíblico colocar a mão? É. Agora tem pessoa que abusa, irmão. Eu ouvi falar de uma irmã, falou: irmão, eu estava numa vigília, eu estava tão alegre que eu acho que eu ia receber o Espírito Santo. Aí chega um irmão, começou a esfregar minha cabeça, desmanchou meu cabelo, me esfrega para lá, esfrega para cá, que doeu até o meu pescoço. Eu perdi o desejo, eu perdi a graça. É bíblico botar a mão? É. Mas com educação, com respeito. Não é esse negócio de ficar esfregando na cabeça, empurrando para derrubar, e nem botando a mão no peito para derrubar. Isso é desrespeito com os irmãos, que eu já vi acontecer. Quem faz isso não respeita o crente, irmão. Põe a mão devagarinho em cima da cabeça e ora. Às vezes no ombro, ou coisa semelhante. Então, é preciso ter muito cuidado para não extrapolar, não fazer coisa que não é bíblica. Outra coisa, oferecer oração. Isso já virou rotina, irmão. Isso já ficou infantil. Vamos ouvir o presbítero Francisco fazer a leitura da palavra de Deus. Primeira coisa, ele tem que saber onde ele vai ler. Lê poucos versículos. Aí se ele fala assim: quantos precisa de oração? Isso é uma pergunta infantil, irmão. Quem que não precisa de oração? Fazer uma pergunta dessa, irmão, seria não tem valor nenhum. Aí todo mundo: eu quero, como se a oração estivesse na oferta. Se a pessoa precisa de oração, escreve um bilhete e manda, como tem a caixinha que vai orar daqui a pouco. Eu acho bom esse costume. Agora, essa pergunta: quantos quer? Está aqui, está na oferta. Não, irmão, não precisa isso. As pessoas que querem. Mas é pecado fazer isso? Não. Estou falando de costume, que há costumes bons e há costume que, às vezes, precisa ser deixado. Outra coisa, irmão, revelação na hora do culto. Diversos tipos de revelação. Anos passados, muitos anos, quando isso começou no Brasil, algumas igrejas neopentecostais, e começou a entrar na Assembleia. Aí, o missionário Leif veio fazer um trabalho em Londrina, muitos anos passados. E ele terminou de pregar, a igreja cheia. Ele falou assim: meus irmãos, eu estou sentindo que nessa fileira de banco tem 5 pessoas com problema da coluna. Levante a mão. Papa, levantou 8. Nessa aqui foi falando outro tipo, pastor, de doença. E o pessoal foi levantando a mão. Aí ele falou assim: vocês estão vendo como o que os enganadores fazem? Eu não estou sentindo, nem quero sentir. Porque numa igreja dessa lotada tem mais de 10, 15, 20 pessoas que têm problema de coluna, ou que está com dor de cabeça, ou outro problema. Irmão, isso não é revelação nem aqui, nem na China. Isso é chutar para ver se acerta o gol. Para com isso, irmão. Aqui não acontece, o pessoal não está fazendo isso não. Mas tem lugar por aí que eles fazem. Então, a revelação é bíblica. Deus revela. Outra coisa errada. Cadê o Agil? Ele saiu. Não vou usar o nome dele. Suponhamos que ele foi chamado para cantar um hino lá na frente. Ele começa a cantar, o hino está bonito, o povo está gostando. Aí ele desce do culto com o microfone e canta no ouvido da irmã aqui. E canta, depois canta no ouvido daquela. Para que isso, irmão? Canta lá onde você está no púlpito. Para que ficar buzinando no ouvido dos irmãos? Ah, mas eu senti de Deus. Será? Tem necessidade disso? Não tem. Então,
revelação existe, irmão. É preciso que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos revela. Mas devemos saber se é Deus que está mandando ou se é eu que estou querendo fazer. Tem pessoa que levanta do banco na hora da mensagem e vai ficar 15 minutos falando no ouvido dos outros. E principalmente se for homem e a outra for mulher. Com a mão no ombro e buzinando no ouvido ali. 15 minutos, irmão. Isso é antiético. Isso eu vi acontecer aqui, eu até falei. Se fosse eu, que o marido dela estava ao lado. Se fosse eu com a minha esposa, eu ia dizer, camarada, cai fora. Negócio é esse, ficar, botar a mão no ombro da mulher ali, e ficar ali, ó. Ah, mas se ele recebeu uma mensagem de Deus, espera terminar o culto, olha, Deus mandou falar com você, isso e mais isso. Agora as pessoas pegam costume, e acham que isso aí é importante. E há pregadores que eles copiam dos outros. Copiam dos pregadores famosos, depois quer pregar a mesma mensagem, usar as mesmas manhas. Quem se lembra daqui, acho que ninguém lembra, do finado pastor José Joaquim Ferreira, que foi presidente aqui no campo de Maringá. Alguém lembra? Você lembra, irmão? Lembra. Ele tinha 2 filhos homens, Moacir e o Mauro Ferreira. O Mauro era o mais novo, mas era um bom pregador. E uma das igrejas aí, não da Assembleia de Deus, convidou o Mauro para ir pregar lá. E ele foi. E ele gostava de pregar sobre o cego de Jericó. Então, como que ele fazia? Ele pregava, o povo se alegrava. Aí, quando ele falava que o cego tirou a capa e jogou fora, que ele não ia precisar mais, ele jogava o paletó dele, pastor Anjo, aqui embaixo no púlpito. Aí o povo... Oh! Aí terminou o culto, o Mauro falou assim para o pastor da igreja, eu tenho um irmão, Moacir, que prega muito bem. Se você quiser convidar ele, pode convidar, que ele prega muito bem. Aí ele, tudo bem, daí uns dias convidou o Moacir. E o Moacir copiava as mensagens do Mauro. E chegou lá, irmãos, ele foi pregar a mesma que o Mauro pregou do cego de Jericó. E ele começou a pregar e o povão quieto, nem um amém. Ele falou assim, uai, o que está acontecendo? Ah, mas espera lá, a hora que eu jogar o paletó, o fogo pega. A hora que ele jogou o paletó, aí que o negócio esfriou mesmo. Uns balançavam a cabeça, outros levantaram e saíram. Aí terminou o culto, chato. Terminou o culto, um irmão meio gago chegou, Moacir, o teu pai também joga paletó? Aí o Moacir falou, por que você está perguntando isso? Porque o teu irmão veio aqui e jogou paletó, você também jogou paletó, o seu pai também joga paletó? Então, ficou chato isso daí. Então, o pastor Anderson é aquilo que ele é, ele não copia de ninguém, o que Deus dá, ele fala e Deus abençoa, e nós devemos ser assim, irmão. Aprender uns com os outros é bíblico, é bom, precisa, mas devemos ter cuidado, irmão, para nós não agirmos de maneira errada. Tem pessoa que pede para cantar um hino. Esses dias eu falei com uma irmã aqui, a pessoa pede para cantar um hino, traz a Bíblia junto. Aí lê um trecho longo na Bíblia. Vai querer explicar o que ela leu. E depois fala mais um monte. E depois vai cantar o hino. E depois que cantar o hino, fala mais um tanto. Aí o pastor Anjo, que está dirigindo o culto, fica apertado. O que eu vou fazer agora? Agora acabou o tempo. Então eu falei para uma irmã, ela fez isso aqui, eu falei com ela na porta. Posso dar um conselho? A irmã falou, pode, pastor. Quando você for chamado para cantar um hino, irmão, não precisa levar a Bíblia. Vai lá e canta, porque o teu hino já é uma mensagem. E fala rápido. Ela agradeceu. Não vou dizer o nome, não. Ela agradeceu. Então, tem que tomar cuidado, irmão. Outro dia, foi uma pessoa que veio pregar lá de Sarandi. Não sei se o pastor Ano estava aqui, não me lembro. Ele pregou, foi assim. O pastor mandou a igreja ficar em pé. A igreja ficou. Aí ele pegou o microfone, saudou e falou assim, eu vou ler na carta de Tiago, não me lembro o capítulo. Mas não lia. E papapá, e o povo em pé. E não lia. E me deu vontade de falar, você não vai ler não, irmão? Aí ele leu. Leu lá, não me lembro o capítulo que foi. Depois falou mais um monte, o povo em pé. E depois mandou o povo sentar, mas já tinha ficado tantada. E não pregou nada no que ele leu.
No final do culto, ele mandou o povo ficar em pé e convidou o povo para vir para frente. E eu admiro que ainda veio um monte de gente para frente. Aí, ao invés dele orar logo para terminar, para o pastor terminar o culto, ele ficou mais, falando um monte. Terminou o culto, às vezes eu sou meio corajoso. Falei, irmão, posso dar um conselho para você? Falou, pode, irmão. Você pregou, tudo bem. Outra vez que você for pregar, não faz mais isso não, irmão. Você deixou o povo muito tempo de pé. Você vê que os mais idosos sentaram. Teve gente que saiu. Ele me agradeceu. Então, irmão, tem pessoa que você falar no público assim, eles não pegam não. Você tem que falar pessoalmente. Você fez errado. A maneira que você fez está errado. Porque isso é uma ajuda. Outra coisa errada que o povo tem costume, pastor Anderson. Pessoa chega atrasado no culto, vai pegar na mão de todos os obreiros para dar paz do Senhor. Já chegou atrasado, irmão, não devia nem subir no púlpito, a menos que houve um acidente no caminho. Então, como deve fazer, pastor? Chegou na hora, ou um pouquinho antes, dá com a mão para todos assim ali, paz do Senhor para os irmãos, se quiser falar, não é obrigado também, mas não precisa ficar ali passando na frente de um, na frente de outro, e pegando na mão, e paz do Senhor, paz do Senhor. Então são coisas, irmão, a gente tem que falar, uso e costume. Os costumes bons, vamos continuar. Os errados, vamos eliminar, irmão. Agora, bom seria que tivesse a igreja lotada para todos entenderem e fazer a coisa certa. Porque um culto, irmão, com uma liturgia bem feita, como quando o pastor dirige, Marco Antônio, irmão Fábio dirige, fica gostoso. Termina na hora certa, o povo sai contente, a mensagem é edificante. Agora, quando o negócio passa do limite, irmão, vou fazer uma pergunta, irmão. Já não aconteceu com você? Você está num culto e você não vê a hora que acaba? Já aconteceu com vocês ou não? Comigo já aconteceu diversas vezes. Falou, meu Deus, abençoa que ele para logo, Senhor. Eu estava numa escola, numa convenção, pastor Anderson, lá em Cascavel. Aquele pastor lá dos Estados Unidos, como é Gabriel de Jesus, como Eliel de Jesus. Ele era o pregador da noite. Irmã Vívia, escute o que eu vou falar. Ele tinha uma toalhinha em cima do púlpito. Ele falava 2, 3 palavras e ele limpava o rosto. Isso ele fez umas 20 ou 30 vezes. Eu falei, mas não é possível, agora eu vou contar. Porque ele pregou mais de 1 hora. Eu sou curioso. Comecei a contar. 1, 2, 3, foi 82 vezes, fora as que eu não contei. Você acha que cada 30 segundos você está suado para limpar o rosto, irmão? É um costume chato. Teve um pregador que veio pregar aqui em Maringá, na sede, é filho de um pastor famoso, eu não vou dizer o nome não. É como eu estou aqui, o culto está aqui. Ele fazia assim, Mas isso, irmão, era uma atrás da outra, não era 1 hora ou outra, o pastor dá uma saidinha, falar, mencionar, tudo bem. Mas a pregação inteira, irmão, como um zigue-zague ali, Falei, mas será que o pai desse rapaz não ensinou ele? Então, irmão, vamos pegar para nós aquilo que é bom. Para concluir, vamos ficar com as doutrinas bíblicas e com os bons costumes. Façamos tudo para a glória de Deus. Você tem que pensar, o que eu vou fazer, eu vou agradar a Deus? Está correto? Se não está, então não vamos fazer. Vamos ficar em pé, irmão. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus, que Deus nos ajude a adotarmos as boas doutrinas e o bom costume. Aí depois vocês oram aí pela caixinha com os pedidos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te dou graça por essa oportunidade, abençoa a tua igreja, o teu povo, Senhor, que nós possamos ser, Senhor, uma bênção diante de ti, que possamos, Senhor Deus, ficar com as doutrinas bíblicas e com os bons costumes, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nos abençoa, Pai. E amém. Amém, né? Glória a Deus por esse ensinamento, né? Eu gosto de ver o pastor ensinar a nós, porque eu tenho aprendido muito com ele. E a gente aprende, viu, igreja? Vocês podem se assentar. Não vou deixar vocês em pé, não, tá? Acabei de aprender. E eu quero fazer... Bom, primeiro eu quero justificar. A irmã Elisângela não está aqui hoje, porque ela foi ali... Ah, ela está aí? Mas ela está ali meio escondidinha, né?
Ela foi na casa dela hoje, ali na Zona 2, e o marimbondo andou picando o rosto dela, deu umas ferroadas, né? Então, por isso. Isso dói muito, né, igreja? Então, ela está com o rosto um pouquinho inchado, então, por isso que ela não vai estar aqui. Mas vamos orar por ela, né? Que o Senhor venha abençoar ela. E eu quero fazer a parte social agora. Eu queria convidar a irmã Sidneia. Cadê a irmã Sidneia? Olha lá, ó. Ela já está querendo fugir. Para ela vir aqui. Amanhã é aniversário dela, né? E a irmã Sidneia é nossa tesoureira aqui na igreja, né? Sempre uma benção, né? Já veio lá da Vila Nova junto com a irmã Elisângela e sempre na frente do círculo de oração ajudando, né? Glória a Deus. Eu quero convidar a Vívia, né? Que ela vai estar aqui passando um mimo, né? Para a mãe dela. E quero deixar para você o Salmo 23, o primeiro versículo, que o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Amém? Que Ele vem te abençoar, que vem suprir todas as suas necessidades, que vem te dar muita saúde e muitos anos de vida, tá? E nós amamos muito você, isso é muito especial para nós, tá, irmã? Glória a Deus. Mas não vão embora, não. Eu quero convidar o pastor antes para vir aqui agora. Ele vai finalizar e já vai orar por vocês pela caixinha de oração. Pastor Marco Antônio vem aqui com a família, né? O Leonardo também, para tirar uma foto aqui, todo mundo junto. E a irmã Leide tira a foto. Aleluia. Meus amados irmãos, irmãs, a paz do Senhor a todos. Queremos louvar a Deus pela vida de nossa amada irmã, que Deus abençoe com muita saúde, com muita paz a vida da senhora. Que a bênção de Deus seja extensiva a toda a família. Louvamos muito a Deus pela vida da senhora, irmã Sidneia. Também vamos orar, amados, em favor de nossa amada irmã Sandra, que está passando por um processo de enfermidade e carece de nossos clamores. Eu creio que quando a igreja ora, o Senhor ouve a nossa oração. A Bíblia diz em Atos 12, que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele. Então vamos orar em favor de nossa amada irmã. Ela teve que já tirar todo o cabelo, né? Está com o paninho ali na cabeça. E ela carece dos clamores da igreja. Também vamos orar em favor de nossas crianças. Estamos vivendo um tempo muito difícil, muitas crianças estão apavoradas. Eu tenho recebido notícias de crianças em pânico, em crianças que estão aterrorizadas, porque está correndo por aí uma notícia maligna, dizendo que no dia 20 deste mês haverá ataques nas escolas. Eu quero dizer para as crianças ficarem em paz, que isso é uma notícia maligna para apavorar as nossas crianças, para deixar nossas crianças, adolescentes e até os adultos muito aflitos e angustiados. O nosso filho, Nicolas Mateus, que vai fazer ainda em setembro 11 anos, todo dia ele pergunta para mim: pai, eu vou poder ir na escola no dia 20? Eu falo: filho, você vai em paz. Todo dia ele me pergunta. Então eu vejo angústia na alma dele devido a esta notícia maligna. Mas eu quero dizer a todos os pais que aqui estão e as nossas crianças: não temas, o Deus Todo-Poderoso é aquele que nos guarda. Essa notícia é uma mentira para abater o coração de nossas amadas crianças. O maligno sabe que resta para ele pouco tempo. Então ele quer nesse
pouco tempo que resta para ele semear o terror, o pavor na terra, para que alguns larguem as redes e parem de confiar no Senhor. Mas nós, meus amados irmãos e irmãs, somos a igreja de Jesus Cristo, e nós não tememos nem a morte, porque sabemos a quem pertencemos e sabemos para onde estamos indo. Aleluia. Hoje foi um dia assim de muita aflição para mim, para a irmã Elisângela. Nós acordamos sentindo mal-estar. Eu passei o dia todo sentindo muito mal-estar e uma batalha espiritual, uma angústia na alma. E eu orava, clamava ao Senhor em favor dos irmãos, das irmãs, e aquela guerra espiritual. Chegou o momento do culto. A vontade que eu tinha era de ficar em cima da cama, mas eu orei e falei: Senhor, eu vou entrar no templo, vou rasgar meu coração e vou te oferecer a minha adoração através do culto. Aleluia. E quando eu assim disse, a voz do Senhor bradou no meu coração e me disse: não temas, porque eu sou o Senhor do meu povo. Aleluia. Eu entrei aqui no templo e senti muito a graça do Senhor aqui entre nós. Aí eu saí ali para ver como a irmã Elisângela estava. Deus usou a irmã Vivian, que falou: pastor, posso orar em teu favor? Falei: claro. E ela nos deu um abraço e clamou ao Senhor. E enquanto ela clamava, eu senti a mão de Deus, que arrancou todo o mal-estar que estava no meu corpo e renovou a minha alma. Aleluia. Porque servimos um Deus que é todo poderoso, e você vai sair daqui nesta noite de posse da tua vitória. Aleluia. Porque nós não estamos cultuando um Deus de gesso, de pedra ou de barro. Nós estamos exaltando ao Deus soberano, dominador de todas as coisas. Aleluia. Então nós vamos fazer aqui 3 orações específicas. Eu vou orar em favor de nossa amada irmã Sidneia, a família que está completando mais um ano de vida. Depois a irmã Edna vai vir aqui, vai orar em favor das crianças. Vamos levantar um clamor em favor de nossas crianças, para que todo medo caia por terra. Aleluia. E depois nós vamos fazer uma terceira oração, bem rápido, mas vamos fazer uma terceira oração, clamando ao Senhor por cura divina, porque eu creio que Jesus cura. Aleluia. Eu estava ainda hoje nessa aflição durante o dia. Eu orei pela irmã Sandra e falei: Senhor, tu podes colocar a tua mão de poder nas células da irmã Sandra e arrancar toda a célula maligna e fazer um milagre. Tu podes, mas se o Senhor permitir ela passar esse processo, sê com ela, Senhor. Eu creio no poder desse Deus maravilhoso. E a terceira oração por cura, nosso amado irmão Marco Antônio a fará. Glória a Deus. Estenda a sua mão. Vamos orar em favor da irmã Edneia. Eterno e maravilhoso Deus, te louvamos pela vida de nossa amada irmã Sidneia, tua filha,
que vai completar mais um ano de vida. Nós nos alegramos pela existência da tua filha, nós nos alegramos pela vida da nossa irmã, porque ela é bênção para nós. Pai eterno, nós lhe pedimos que continue derramando sobre ela a tua graça, dá ela saúde, Pai eterno, e guarda ela de todo mal. Faça, Senhor, conforme os teus propósitos na vida dela. Que ela possa viver longos anos nesta terra dos viventes, para contemplar as tuas maravilhas na vida dela, na sua família e na obra do Senhor. Guarda ela de todo mal, que a tua bênção seja extensiva a toda a família. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe a irmã Sidneia. Parabéns, querida. Tudo bem, minha irmã? Que bom te ver, viu? Fica à vontade entre nós. Irmã Edna, levante aqui um clamor. A irmã Edna vem aqui também, irmã Débora. Enquanto a irmã Edna estará orando, a senhora também vai levantar as mãos e as duas vão interceder. Aqui são duas irmãs que Deus usa muito com as crianças. Logo, elas vão contar aqui, elas foram fazer um curso, foi lá em Londrina, um curso de preparação, instrumentalização de como atingir o coração de nossas crianças. Louvo muito a Deus pela vida da irmã Débora, tia Filó, irmã Edna, todas as demais que cooperam no departamento infantil, que é um departamento muito importante na igreja. Vejam que agora o ataque do maligno é contra as nossas crianças. Eu estou alerta. Eu tenho feito a leitura do que o diabo está fazendo aí. Então agora o ataque é contra as nossas crianças. Mas nós, como igreja, vamos clamar ao Senhor, porque nós não abrimos mão das nossas crianças. Amém? As crianças que tiver aqui, estou vendo algumas, pode vir aqui na frente as crianças, vem. Olha, essa criança mesmo, esse menino lindo aqui, ó, canta, louva a Deus. Gabriel, né, tia Filó, olha que lindo Gabriel. Olha essa preciosa, pode vir aqui todas as crianças e nós vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor Sim, Jesus, Senhor. na Tua presença, Senhor Jesus, porque Tu deste, Senhor, a cada mãe, a cada pai, Senhor, para cuidar, Senhor Jesus, de seus filhos, Senhor Jesus. Ó, Senhor, vai quebrando todos os ataques, Senhor Jesus, vai entrando no sonho das crianças, Senhor, tirando toda a obra maligna satânica, Senhor Jesus, nos brinquedos, Senhor Jesus, na escola, em tudo que tem se ponhado, Senhor, a derrubar, Senhor Jesus, essas crianças, Senhor, porque é Tua, Senhor Jesus. Ó Pai de misericórdia, vai agindo, Senhor, vai tirando toda a depressão, Senhor Jesus, todo esse espírito do dia 20, Senhor, que tem se levantado, toda a legião, toda, Senhor Jesus, toda essa maldição seja quebrada, Senhor Jesus. Ó Senhor, nos lares, nas escolas, Senhor Jesus, aonde for, Senhor Jesus, todas essas crianças que são marginalizadas, todas essas crianças que são pisadas, todas essas crianças, Senhor Jesus, que estão nos hospitais, Senhor Jesus, doentes, Senhor Jesus, que caia por terra, Senhor, por palavras, por omissões, Senhor Jesus, seja quebrado, Senhor Jesus, agora, porque nós cremos em Ti, Senhor. Nós não queremos nem carro, nem cavaleiro, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, na menção, Senhor, que vem do céu, Senhor Jesus. A oração, Senhor Jesus, de cada justo aqui, Senhor. Sim, na Tua presença, Senhor Jesus. A cada criança, a cada instante, Senhor, da nossa vida, Senhor. Nós se levantamos, Senhor Jesus, uma palavra profética. Ó, Senhor, uma palavra que essas crianças são hoje, são agora. Ó, Senhor Jesus, que dessa boca dessas crianças
Jesus, porque eles são soldados seus, Senhor Jesus. Eles são as pessoas, Senhor Jesus, que irão, Senhor Jesus, levar a tua palavra, a tua obra. Por isso que está esse levante, Senhor, por toda a família, por cada pai, por cada criança, por cada nação, Senhor Jesus. Ó Senhor, toma Maringá, ó Senhor Jesus, o Paraná, o nosso Brasil, Senhor, a cada canto dessa terra, Senhor Jesus, e quebra o dardo do inimigo, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, aqui cada pessoa são soldados, Senhor Jesus, que impõe a tua mão agora, levante a sua mão e declare quebrado toda maldição em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe tia Débora. Deus abençoe tia Edna, em nome de Jesus. Agora o pastor Marco Antônio fará a última oração e já vai nos despedir. Quantos querem louvar a Deus pela vida do pastor Valdemar? Deus continue abençoando com muita saúde. E nesta oração, pastor Marco Antônio, ore também para que o Senhor visite as almas e tire angústias. Hoje, quando eu estava nessa aflição orando, o Espírito de Deus me fez saber que muitos irmãos estão enfrentando assim muita angústia. Então nós vamos orar para que o Senhor possa arrancar essas angústias da alma e trazer alegria ao coração do povo de Deus. Lembrando que sábado teremos aqui um culto muito especial e no domingo de manhã a escola dominical e à noite um culto maravilhoso. Louvamos a Deus pela vida da irmã Silene, que alegria te ver, irmã Silene. A irmã Silene está cuidando ali da irmã Shirley, né? Ela, a irmã Cleide, está cuidando da irmã Shirley, que está em recuperação do joelho, graças a Deus. Todo dia a irmã Shirley me manda notícias que está com uma boa recuperação e nós cremos que em breve ela estará aqui glorificando ao Senhor conosco. Também a irmã do irmão Marco Antônio, que alegria ver a senhora, seja muito bem-vinda, vai ficar um pouco aqui com nós agora. Muito bem, sinta-se bem à vontade entre nós. Que Deus abençoe abundantemente a todos. Vai ter ensaio com as irmãs? Vai ter o ensaio com as irmãs após a oração e o servo do Senhor nos Glória despedir. A Deus. Amém, amém. Então, o propósito das pedido de oração, né? Da caixinha aqui, os irmãos estendem a mão. A Ariane pede oração por ela e suas filhas que estão muito gripadas. A irmã Sandra, tem mais alguém que está enfermo aqui, nesse lugar? Vários irmãos levantaram a mão, fica a sua mão levantada. Estende a tua mão agora e vamos cumprir a palavra de Deus. Imporão as mãos sobre os enfermos. Nós não vamos aí impor a mão, mas com nossas mãos levantadas, nós estamos impondo as mãos sobre os enfermos. E eu creio que Jesus cura, porque Ele é poderoso, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, oramos neste momento, por cada vida que está aqui neste momento enfermo, Senhor, em especial a irmã Sandra, estendemos a mão sobre ela, Senhor, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, Senhor, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão, pelo poder que há no nome de Jesus, eu creio, Senhor, tu me curaste, tu pode curar a tua filha e os demais filhos teus, irmãos, que levantaram a sua mão agora, Senhor, entra com providência, meu Deus, lá na vida da família da Ariane, nela, nas suas filhas, em nome de Jesus, cura eles, Senhor, pelo poder da sua palavra. Todos os pedidos, Senhor, que estão aqui representados nesta caixinha de oração, Senhor, nós oramos, nós clamamos, estende a tua mão, vem de encontro, Senhor, a cada necessidade, Senhor, neste momento, e que as angústias, as aflições, o sentimento na alma, na mente, Senhor, estende a tua mão e tira, Senhor, da vida dos teus filhos, os irmãos que estão nas redes sociais estão ouvindo agora, Senhor, essa depressão, esse sentimento, essa angústia que
caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Pelo poder da sua palavra, nós profetizamos hoje e sempre em nome de Jesus. Creia na vitória. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo sejam derramados abundantemente em cada um dos vossos corações, hoje e sempre. Amém. Porque a vitória é nossa.